Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito ainda no canal, inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Vamos estar falando hoje sobre o seguinte tema, o dízimo. O dízimo é bíblico? Existe algum texto na Bíblia relacionado a esse tema? Por que eu devo pagar o meu dízimo? Do que na verdade a palavra correta é devolver o dízimo. Então vamos estar tratando desse assunto. Vamos estar fazendo uma breve oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Deus a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa preparar minha mente e tua mente, nossos corações, para que a palavra seja aí anunciada e que teu coração possa aceitar pela preparação do Divino Espírito Santo e possa dar fruto para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e consagra cada palavra da minha boca aos cuidados da Virgem Maria, do Divino Espírito Santo, e a proteção e intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que possa defender e me proteger em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está com sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 8. Você que está com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 8, que diz assim: no pagamento pode o homem enganar seu Deus? Por que procurai me enganar-me? Ainda perguntais, em que vos tenho enganado? No pagamento do dízimo das ofertas, foste atingido pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente o dízimo ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos. Vereis se não vos abro o reservatório dos céus, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva. Diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações vos felicitarão, porque seria a terra de delícia. Diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, beija aí a sua Bíblia, não está dando continuidade. Para que está com a edição Bíblia Ave Maria, página 1282, o texto foi de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 8. Então, como já deu início na introdução sobre o tema, aqui vamos fazer um pequeno vídeo sobre o dízimo. O dízimo não é necessariamente a palavra correta dizer pagar, mas sim devolver. Quando olhamos para o Velho Testamento ali, nós vimos que Deus estabeleceu para que o povo ele desse 10% de tudo aquilo que a terra dava, tudo aquilo que a terra produzia. Por sua vez, o sacerdote que ficava responsável para cuidar do templo, ele recebia essa oferta. O sacerdote que era responsável por zelar pelo templo do Senhor, então ele recebia essa oferta. Então o sacerdote ele não fazia mais nada. E esse dízimo, que era 10% da colheita, seja da criação do gado, que naquele tempo ali era as ovelhas, seja do plantio, do trigo, da uva, do vinho, e dava. E ali o sacerdote que apenas se ocupava do templo, ele cuidava da sua família, ele sustentava sua família com esse dízimo, com essa oferta, que não era naquela época financeiramente, era 10% da colheita. E então, ao passar dos anos, hoje a igreja vê essa necessidade e aí transferindo essa realidade para a nossa atualidade, hoje nós ofertamos ali, a Sagrada Escritura fala dos 10%. Nós devolvemos 10%, a igreja, deixar claro, a igreja católica, ela não estabelece um valor, apesar da Sagrada Escritura falar dos 10%. Mas ela não estabelece valor, ela deixa a liberdade da pessoa. E o dinheiro do dízimo ele é destinado ali para sustentar a igreja, para manter a igreja. Então a igreja ela tem energia, a igreja precisa de material de limpeza, a igreja precisa de dinheiro para se
para pagar a horta, para pagar a energia, para pagar a gasolina do carro do padre, para o próprio carro do padre, para manter o padre. Da mesma maneira que os 10% daquele tempo, ele mantinha o sacerdote sem que ele se ocupasse de outra coisa a não ser das coisas do Senhor, e o mantimento do sacerdote, como naquela época eles podiam ter família, a família também se sustentava desse 10% que os camponeses ali ofertavam. Hoje não é diferente. O padre hoje não tem mais, não pode ter mais família, porque ele se ocupa somente das tarefas de Deus, e o título do tema não é esse, não vou me aprofundar disso, mas é uma obrigação de todo fiel católico cristão batizado devolver o seu dízimo. Porque o padre, ele tem a tarefa árdua de não se ocupar de outra coisa a não ser da tarefa de cuidar da casa de Deus e do povo de Deus. É o nosso pastor, na verdade. Então o dízimo é que paga a gasolina, o dízimo é que coloca o carro do padre ali para ter ali uma revisão, é o dízimo que troca o pneu, é com o dinheiro do dízimo que troca o óleo, é com o dinheiro do dízimo que se mantém o carro, o dinheiro do dízimo que vai ali sustentar os padres, que vai dar a alimentação. E sabemos que a situação financeira atual do nosso país não está brincadeira. Então o dinheiro do dízimo, ele é necessário, porque sem o padre não tem Santa Missa, sem um padre não tem o batismo das crianças, enfim, o batismo, sem um padre não tem o sacramento do matrimônio, sem um sacerdote não temos ali a absolvição e a confissão de nossos pecados, sem um padre não tem Santa Missa, sem um padre não tem Eucaristia. Então nós, como cristão, como católico, como pessoas batizadas que buscamos a salvação por meio da igreja, diz Colossenses capítulo 1, versículo 18, que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é a cabeça, os membros da igreja é o corpo. São Basílio Magno vai dizer que a igreja existe para conter o avanço do inferno sobre a terra. Mas quem é que fica responsável ali por ocupar o lugar de Cristo na terra? O padre, o sacerdote. São João Maria Vianney vai dizer: se eu visse ali um anjo e visse um padre, eu saudaria primeiro o padre para depois o anjo. São João Maria Vianney, que é santo e também foi considerado padroeiro do sacerdote, ele entendia. Então narra-se a história de São João Maria Vianney, porque um anjo, ele foi criado para servir a Deus, mas o padre, ele ocupa o lugar de Deus na terra. Então o sacerdote, ele é aquele designado por Deus que pode ali auxiliar-nos a alcançar a salvação eterna. Então o padre, ele precisa viver, o padre precisa comer, precisa vestir, precisa calçar. E não só pelo fim último do padre, mas de todas as necessidades da igreja. Lembrando que a igreja também precisa pagar funcionário. Então toda essa situação que nós já sabemos. Então o dízimo é para essa finalidade. Lembrando também que dentro de uma casa, o dízimo, ele pode ser entendido como uma coisa particular. Então, se uma casa tem duas pessoas vão lá e pagam seu dízimo. Se uma casa tem 5 pessoas vão lá e pagam seu dízimo. Como já foi falado aqui no vídeo, que não se estabelece valor, gente, a gente paga o que pode. Paga o que você pode, paga com consciência. Você tá, assim como no Velho Testamento é revelado que o dízimo é 10% daquilo que a terra te oferta, você vai dar ali conforme aquilo que Deus tem permitido que você tenha. Então tudo que a gente possui é Deus que nos dá, é Deus que nos permite. O seu carro foi Deus que deu, sua roupa foi Deus que deu, o ar que está dentro dos seus pulmões que faz respirar é permissão de Deus. O sangue que circula em nossas veias, o batimento cardíaco de nosso coração é permissão de Deus. Então, tudo que nós temos, apesar de nós termos cooperado com o nosso esforço, mas se não fosse a graça de Deus, é como uma pessoa que anda em círculo. Foi Deus que te deu tudo que você tem. Então o dízimo é uma maneira generosa de dizer obrigado, meu Deus, pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, pela minha saúde. O dízimo é uma maneira generosa de dizer obrigado, meu Deus, pela minha casa, pela minha família. E por que não, como cristão batizado, que olha para Cristo Jesus como modelo, como diz o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, que Paulo fala que a nossa linguagem é a linguagem da cruz, ou 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, que o apóstolo Paulo fala: não pregamos o Cristo morto, mas o Cristo crucificado.
loucura para os pagãos, escândalo para os judeus. Então, por que não dizer que ali, como numa maneira de se ofertar a Deus, abraçar a nossa cruz diante de nossas dificuldades, então ali nós reconhecemos que o dízimo é que é aquilo que sustenta a mãe igreja, que a igreja é aquilo, como dizia São Basílio Magno, a igreja contém um avanço do inferno sobre a terra. São Padre Pio lhe dizia que o sol, né, a missa é o sol da igreja. E tudo isso vem por meio do sacerdote, que por sua vez ele necessita do dízimo, da caridade do dízimo. E é muito importante que a gente católico se conscientize disso. O católico, ele não tem consciência disso. O católico não tem consciência disso. Porque assim, qual é o problema do dízimo hoje dentro da igreja católica? Não é necessariamente aqueles que devolvem o dízimo. Eu não vejo como essa via, a coisa mais... Não é aquele que já devolve o seu pouco. São aqueles que ainda não devolvem. E são muito aqueles que não devolvem. Em uma pesquisa se relatar hoje, a maioria das pessoas aí fora, elas vão dizer que são católicas. Muitas pessoas dizem católica, né? É aquele o ateu praticante. É aquele que sabe que Deus existe, é aquele que acredita na existência de Deus, mas finge que Deus, mas vive como se Deus não existisse. Acredita na existência de Deus, mas vive como se ele não existisse. Então vive como se a igreja não existisse. O padre precisa comer, o padre precisa se vestir, o padre precisa se calçar. O padre precisa. E eu tenho consciência que eu preciso do padre. Eu necessito do padre. Porque é o padre que vai trazer Jesus na Eucaristia para eu comungar. É o padre que consagra o corpo e o sangue para a gente poder adorar na Eucaristia às quinta-feiras. É o padre que ali absolve nosso pecado, que seria de nós sem o sacramento. O Deus, ele deixou aqui a fórmula de salvação, que é o sacramento. E o sacramento é governado e administrado pelo padre. Então o dízimo é para o fim último de sustentar o padre, o fim último de sustentar a igreja, o fim último de sustentar essa obra do evangelho, que é o corpo místico de Cristo aqui já sobre a terra. É aquilo que diz Apocalipse ali no capítulo 21. É a esposa do Cordeiro. Por que a esposa do Cordeiro? Porque a igreja é a esposa mística de Cristo. Nem tá entendendo? E o padre, ele ficou responsável por isso. Ah, Jean, mas tem muito padre que ele usa o dízimo para fim último de suas ali de desperdício. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã. Faça a tua parte, é o que diz o Evangelho. Né? Santa Catarina de Sena, ela vai escrever que ali deu uma experiência mística que ela teve, onde o Deus Pai fala no coração dela daquele mau sacerdote que administra mal ali a sua obra, e ele especificamente fala sobre cavalo de raça e tal, e vão ali prestar conta a Deus. Né? Ah, Jean, mas tem muito padre que... Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma visão mística, onde quando o padre vai consagrar o corpo e sangue de Jesus, o Santa Teresa d'Ávila relata que vê 2 diabinhos pequenos, mirim, um à direita e outra à esquerda na mão do sacerdote, e ali as mãos do sacerdote pedra, negra, como que se decompondo, e ali Santa Teresa d'Ávila entende que é o pecado íntimo, o pecado impuro íntimo. Né? Então assim, gente, a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para ver o erro de ninguém. São Vicente de Ferrer, ele fala assim: no dia do julgamento, vamos prestar conta a Deus de nossos pecados e não dos pecados dos outros. Então assim, qual é a minha parte como cristão? A minha parte como cristão é buscar viver aquilo que Deus quer, cada dia que passa cobrando mais de mim mesmo, buscando crescer na fé. E isso inclui em pagar o dízimo. Agora o padre vai ter esse julgamento com Deus. Se ele for um padre santo, ele vai para o céu. Se ele for um padre que não agradar a Deus, ele vai para o inferno. É com ele Deus, faça a sua parte. E aqui no texto, muito importante, o dízimo é aquilo que livra a pessoa da maldição. Então, muita maldição na tua casa. Muita gente gasta milhares de dinheiro. É muito dinheiro que as pessoas gastam anualmente com jogo, com rifa, com bolão, e fica aí xingando, e fica aí reclamando que nunca ganha uma rifa. E não é para ganhar mesmo não, que Deus ajuda a tu nunca ganhar, porque não é na rifa que está a bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre o dízimo.
É o dízimo que tira a maldição da tua casa. Aquele que não paga o dízimo atrai maldição sobre si. E aí entra aquele questionamento, Jean, aquele mês eu não pude devolver o dízimo, eu me apertei financeiramente, eu sou pai de família, tenho esposa para manter, eu tenho filhos para manter. Meu irmão, fique tranquilo, fique em paz. Eu já vi até testemunho de algum sacerdote falar sobre esse assunto. Se você não pode aquele mês, você se abstenha e tente cumprir sua missão no mês que vem. Porque aqui não é obrigatório pagar o dízimo. Na igreja católica não. Em outras denominações lá não sei. Mas aqui a gente vai fazer aquilo que a gente pode. Porém, o chamado do Senhor é de ter consciência. O chamado do Senhor é ter consciência. De sempre que puder devolver o seu melhor. Para Deus a gente não devolve o mesquinho, a gente devolve o nosso melhor. Se você pode devolver um pouco a mais, devolva um pouco a mais. Isso é bênção. Isso é bíblico. Ah, seja o padre vai administrar mal dinheiro. Isso é lá com o seu Senhor. Diz até Romanos capítulo 14, 15, a passagem semelhante de São Paulo fala. Isso é lá entre ele e Deus. Ele vai prestar conta a Deus. Mas você está cumprindo seu dever de cristão. E aqui o texto de Malaquias deixa claro que Deus, ele fala que ele vai tirar o devorador. Ele fala sobre aquilo para vos beneficiar. Afugentarei o gafanhoto que destrua o fruto da terra, ou seja, a praga que destrói a terra, aquilo que destrói tua roça. Às vezes a pessoa não quer pagar um dízimo de 10, 20, 30, 50 reais, mas ali você não tem a proteção de Deus. Então fura o pneu do carro, quebra celular, aparece alguém doente, e ali você não quer pagar 10 nem 50, você paga 400, 500 mil no médico, porque a mão do Senhor não te livrou, porque você não devolveu para Deus o que é de Deus. Porque você não teve consciência do que é o dízimo. Porque o dízimo é isso. É você devolver para Deus o que é Deus. E o que fala a Sagrada Escritura, diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 132, que a Sagrada Escritura é o coração da teologia. Santo Irineu de Leão vai dizer que quando eu leio a Bíblia, eu falo diretamente com Deus. Não, quando eu rezo, eu falo com Deus. E quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Então a Bíblia é uma fonte segura que a gente tem aqui diante desse vídeo para provar aquilo que se fala. E o que é que se fala o texto hoje? Ele fala assim: pagar integralmente o dízimo, o tesouro do templo, fazer experiência. Aí aqui o que profetiza o profeta: eu vos avo o reservatório do céu e derramo de minhas mãos sobre vós, além do necessário. Eu vos avo o reservatório do céu e vou fazer derramar sobre vós além do necessário. Aqui é Deus falando. Eu acredito piamente que aqui é Deus falando. A Bíblia não mente. Você que não devolve o seu dízimo, eu lhe convido, vá até a paróquia mais próxima, vá até essa igreja mais próxima, pegue lá um talão do dízimo e devolva aquilo que você pode, aquilo que está sob o seu alcance. E não é minhas palavras, não é a minha opinião, mas assim a Sagrada Escritura. Deus vai abrir as comportas do céu sobre tua casa. Deus vai abrir a comporta do céu sobre tua vida. Deus vai afastar o devorador e o migrador da tua casa. Não vai mais o demônio ali devorar a tua casa. Aquilo que tu faz será abençoado. Aquilo que tu faz terá a mão de Deus. É a Sagrada Escritura. E as comportas do céu será a providência de Deus que vai além do que a gente precisa. Ou seja, Deus vai dar muito além. E você, por causa desse ato, que é um ato cristão. Então o dízimo não é só inclinado. Existem muitas polêmicas, eu não vou entrar nesse assunto. Eu estou falando o que é bíblico e aquilo que convém. Ah, eu só posso devolver 5 reais. Devolva seus 5 reais. Ah, eu posso devolver 50. Devolva seus 50. Não é para mim, não é tentar justificar para mim, nem para o seu pároco, nem para o ministro, nem para o padre. É para Deus. Você tem consciência que você pode devolver mais mensalmente, devolva mais. Faça aquilo que está diante do que você pode. Mas lembre-se, não é necessariamente devolver às pessoas, é para Deus o que é de Deus. Dízimo é bíblico. Você que ainda não devolve seu dízimo, lhe convido. Vá até a sua paróquia, pegue ali o carnê, devolva mensalmente, que diante da Sagrada Escritura aqui eu te digo, a Deus abrirá as comportas do céu sobre a providência sobre tua casa. Deus vai livrar o migrador e o gafanhoto, que significa o destruidor, são aqui os demônios. Deus vai afastar os demônios da tua casa, da tua vida, da tua família. E é uma promessa que Deus faz. Deus não é homem de mentir.
tá? Espero que esse vídeo possa te ajudar. Salve Maria Imaculada, compartilhe para que mais pessoas, vamos juntos devolver nosso dízimo para aí ajudar essa obra do Evangelho. Vamos edificar o reino de Deus com nossas ações, com nossas ofertas, glorificando e exaltando a Deus. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.